A novela sobre o futuro da seleção brasileira ganhou um novo capítulo com a saída de Dorival Júnior e a possibilidade real de Jorge Jesus assumir o comando da equipe. O nome do treinador português nunca esteve tão em evidência. E a Confederação Brasileira de Futebol já deixou claro que a prioridade é trazer um técnico estrangeiro. Mas a escolha de Jorge Jesus traz consigo um ingrediente polêmico: a relação estremecida com Neymar. Desde o início de 2024, a relação entre Neymar e Jorge Jesus tem sido marcada por declarações polêmicas e desentendimentos públicos. Ainda na época em que o português comandava o Al Hilal, ele foi direto ao afirmar que Neymar não conseguia mais atuar em alto nível devido à sua condição física. Essas palavras não caíram bem para o astro brasileiro, que sempre teve um histórico de querer estar presente em campo, mesmo longe de sua melhor forma. O atrito gerado na Arábia Saudita não foi esquecido, e agora pode se tornar um obstáculo para a chegada de Jesus à seleção brasileira. Apesar de negar publicamente qualquer envolvimento na escolha do novo treinador, Neymar deixou claro seu descontentamento ao ser questionado sobre a possibilidade de Jorge Jesus comandar a seleção. Em entrevista recente, o camisa 10 desconversou e afirmou que não quer se envolver na decisão. Mas nos bastidores, a cúpula da CBF sabe que se dependesse de Neymar, Jorge Jesus não seria o escolhido. O craque brasileiro pode não ter poder de veto, mas sua opinião ainda tem peso, e há uma preocupação sobre como o ambiente da seleção seria afetado com essa possível contratação. O lobby de Jorge Jesus para assumir a seleção brasileira também é um fator que causa desconforto dentro da CBF. O treinador português nunca escondeu o desejo de comandar o Brasil, e assim que soube da saída de Dorival Júnior, movimentou-se rapidamente nos bastidores. Essa postura, no entanto, não agrada Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que prefere uma condução mais discreta. Mesmo assim, o nome de Jorge Jesus continua em alta, e há uma forte corrente dentro da entidade que acredita que ele seja a melhor opção para comandar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Jornalistas e analistas do futebol brasileiro se dividem sobre a possível chegada de Jorge Jesus. Gian Oddi, da ESPN, por exemplo, defende a escolha do português justamente por conta de sua postura rígida e seu alto nível de exigência. Segundo ele, Jesus não daria privilégios a Neymar, algo que se tornou um problema nos últimos anos da seleção brasileira. O jornalista argumenta que a presença do português poderia obrigar Neymar a manter um comportamento mais profissional e focado no futebol, sem as distrações que marcaram sua carreira nos últimos tempos. Por outro lado, há quem veja a chegada de Jorge Jesus como um risco. Seu temperamento forte e sua falta de filtro ao dar declarações podem criar conflitos dentro do elenco, especialmente com jogadores de personalidade forte como Neymar. Além disso, sua passagem pelo Flamengo, apesar de vitoriosa, foi relativamente curta. E muitos questionam se ele teria a capacidade de conduzir um projeto de longo prazo na seleção. A decisão final cabe à CBF, e tudo indica que Edinaldo Rodrigues está disposto a enfrentar qualquer resistência para trazer Jorge Jesus. A entidade quer um treinador estrangeiro, e o português é o favorito no momento. Agora, resta saber se o próprio Jorge Jesus aceitará o desafio de comandar a seleção brasileira, lidando com a pressão, as expectativas e, claro, a sombra de Neymar, que pode não ter o poder de vetá-lo oficialmente, mas certamente será um fator a ser considerado nessa equação. O futebol brasileiro vive um momento de transição, e a escolha do novo treinador será fundamental para definir o futuro da seleção. A relação entre Neymar e Jorge Jesus pode ser um problema? Sem dúvidas, mas a CBF parece estar disposta a correr esse risco para tentar recolocar o Brasil no caminho das grandes conquistas. Os próximos dias serão decisivos e a torcida aguarda ansiosa para saber quem será o comandante da equipe na caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026.